Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu quero pedir, antes de qualquer coisa, o seu like, o seu joinha. Isso é muito importante, isso faz com que o YouTube ele divulgue esse vídeo para mais e mais pessoas. Eu quero conversar neste vídeo com aquela pessoa que não tem tempo para estudar, que por qualquer circunstância da vida, essa pessoa não tem tempo e ela vai fazer a prova da capital agora em 2024, no dia 24/11 de 2024. E mesmo que a pessoa tenha tempo para estudar, ela já decidiu que vai abandonar alguma matéria, vai abandonar alguns tópicos, então eu gostaria de conversar com essa pessoa. Eu quero ressaltar que eu, João Espíndola, eu não aconselho a abandonar a matéria. Eu não aconselho a deixar nenhum tópico de lado. Mas se a pessoa já analisou e já se decidiu, então eu trago aqui alguns pontos para tentar auxiliar. Muito bem, em processo civil, eu estudaria do artigo 144, que fala dos impedimentos e da suspeição, dando muita atenção a esse tópico, impedimento e suspeição, até o artigo 318. O artigo 318 vai começar falando ali do procedimento comum. Então eu estudaria daqui para trás. Daqui para frente eu não estudaria, salvo os artigos 330, esse aqui eu estudaria, que é indeferimento da petição inicial, beleza? O artigo 331, que o artigo 331 é a improcedência liminar do pedido. O 332 é a improcedência liminar do pedido. Eu estudaria também o artigo 485, que vai falar da sentença sem resolução do mérito, e do artigo 487, que fala também da sentença com resolução do mérito, beleza? Então aquela parte de cumprimento de sentença, execução de sentença, essa parte aí, cara, eu não estudaria. Eu não estudaria, tá? Tudo bem? Isso se eu estivesse aqui, já tivesse analisado tudo, não tenho o que fazer, eu ficaria ligado aqui em processo civil, tudo bem? Do artigo 144 até o 318, artigo 330, 332, 485, 487, e não estudaria aquela parte ali dos recursos, beleza? Quando fala ali das provas, dos recursos não, é do cumprimento de sentença, tudo bem? Muito bem, quando fala das provas, eu estudaria a parte da teoria geral das provas, tá? Quando falar das provas, eu estudaria aquela parte da teoria geral das provas. Aqui, por exemplo, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então eu estudaria aqui até chegar nas provas em espécie. Se eu fosse estudar provas em espécie, certamente eu estudaria da ata notarial. Porque é bem simples. Da ata notarial, tá? Porque é bem simples, eu estudaria aí essa prova em espécie, beleza? Tranquilo. Lá da parte dos recursos, eu também estudaria a parte da teoria geral dos recursos. A teoria geral dos recursos, tá? Até chegar nos recursos em espécie. Quando chegasse lá nos recursos em espécie, eu tentaria decorar aqueles casos do artigo 1015, tá? Que fala do agravo de instrumento. Eu tentaria decorar sim esses casos aqui do artigo 1015, que fala das hipóteses do agravo de instrumento. Deixa eu colocar aqui para vocês, 1015, tá? Aí eu também estudaria a apelação, estudaria a apelação, aquela parte da apelação que fala que a apelação não tem efeito suspensivo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, olha. Quando a gente chega aqui na parte da apelação, fala assim, que a apelação, ela não tem efeito suspensivo. Lá no artigo 1012, calma aí. Artigo 1012, olha. A apelação, ela tem efeito suspensivo. Ela tem, é a regra da apelação. Então vamos lá. João, qual é a regra da apelação? É ter efeito suspensivo. Então, em regra, ela tem. Mas tem aqui o parágrafo 1º que fala, esse parágrafo 1º do artigo 1012, ele vai dizer que há casos em que a apelação, ela não tem efeito suspensivo. Quando ela homologa a divisão ou demarcação de terras, quando condena a pagar alimentos, quando extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, quando ela julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, quando ela confirma, concede ou revoga a tutela provisória, quando ela decreta a interdição,
Tudo bem? Então, nesse caso, a apelação não tem efeito suspensivo. Isto aqui eu estudaria. Eu estudaria também, pessoal, os embargos de declaração, tá? Porque, salvo os outros recursos, o embargo de declaração na verdade, é o último tipo de recurso aqui que o prazo é de 5 dias. Então, eu estudaria sim lá dos embargos, tá? Dos embargos de declaração. Eu estudaria aqui dos embargos em declaração. Tudo bem? Então, é isso que eu estudaria de processo civil. Se eu fosse escolher aqui o que estudar de processo civil, eu estudaria isso. De processo penal, eu estudaria aqui a parte inicial do juiz, do Ministério Público, tá? Aí eu estudaria aqui até chegar lá no tribunal do júri, tá? Até chegar no tribunal do júri. Vou explicar isso aqui. Até chegar aqui no tribunal do júri. Quando chegasse no tribunal do júri, eu ia estudar essa parte inicial aqui, da acusação e da instrução preliminar, que fala da pronúncia, da impronúncia, da absolvição sumária no tribunal do júri. Aí eu ia pegar aquela parte lá que fala que da composição do tribunal do júri, tá? Que o tribunal do júri é formado pelo como é que fala? É formado por um juiz togado, que é o seu presidente. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui. Composição. Aqui, ó. O tribunal do júri é composto por um juiz togado, seu presidente, e por 25 jurados, que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais constituirão o conselho de sentença. Eu pegaria isso aqui. Isso aqui eu considero importante. E outra coisa que eu considero importante aqui é o desaforamento no tribunal do júri, tá? O desaforamento. João, aqui em processo penal, seria isso que você estudaria? Pessoal, se eu fosse abandonar a matéria, que eu não recomendo que abandone matéria, eu estudaria isso aqui. Mas eu também veria lá, eu veria também a revisão criminal aqui. Eu também veria a revisão criminal, tá? Eu acho que é importante você estudar a revisão criminal. Deixa eu colocar aqui. Aqui, olha, revisão criminal. Da revisão criminal. Era para ter aparecido ali. Da revisão. Calma aí. Eu também estudaria aqui, tá? Da revisão. Eu daria uma olhada no RESE, só naquelas hipóteses que tá no artigo 581, para pelo menos tentar decorar isso aqui. Para pelo menos tentar dar uma lei isso aqui umas 5 vezes. Caberá RESE no sentido estrito da decisão de despacho ou sentença. Aí eu leria essas hipóteses aqui que cabem em RESE com cuidado, né? Porque tem umas hipóteses aqui que elas estão tacitamente revogadas pela Lei de Execução Penal, pela LEP, que são essas hipóteses aqui que eu coloquei taxada, tá? São hipóteses que elas estão tacitamente revogadas pela Lei de Execução Penal, pela LEP. Então aqui eu teria um pouquinho de cuidado, tudo bem? Eu me preocuparia com essas hipóteses aqui que não estão tacitamente revogadas, que são essas que eu coloquei o taxado. Esse taxado aqui não está na lei, desse jeito, não está na lei, cuidado. Se você abrir o Código de Processo Penal, não está taxado assim. Eu que coloquei no meu material, assim. Tudo bem? Muito bem. Então, eu tô falando para vocês assim, eu não gosto de indicar para ninguém abandonar a matéria, mas se a pessoa vai abandonar, era isso que eu estudaria aqui de processo penal. Tudo bem? Muito bem. Da Lei 8429, eu estudaria até o artigo 12, tá? Até o artigo 12 da Lei 8429. Tudo bem? Que fala das penas. Então, a partir do artigo 12 eu não estudaria mais se eu fosse abandonar uma matéria. Então eu estudaria do artigo 1 até o 12 da lei de improbidade. E só se eu fosse abandonar algum tópico, alguma matéria. Falei aqui de processo civil, falei de processo penal. Olha, o estatuto eu estudaria tudo e daria, porque é pequeno, essa parte aqui é pequena, eu daria muita atenção das práticas autocompositivas. Lembra lá? Das práticas. Esse material aqui é do professor Cenoura, tá? Ele autorizou eu usar, reproduzir, fazer. Muito bem. Sabe aqui das práticas autocompositivas? Das penalidades, da extinção da punibilidade, das providências preliminares, das práticas autocompositivas, do termo de ajustamento de conduta e da suspensão condicional da sindicância. Eu me preocuparia com isso aqui, tá? E daria uma olhada no processo administrativo, tá? No processo administrativo. Eu também daria uma olhada lá. Tudo bem? Do processo administrativo. Eu não consegui encontrar aqui, mas vocês sabem lá. Processo administrativo. Foi que eu digitei errado aqui? Digitei coisa errada aqui.
do processo administrativo. Aqui, ó, do processo administrativo, tudo bem? No estatuto. Normas da corregedoria. Sabe aquela parte inicial das normas? Esse material também é do professor Cenoura, que fala da visita correcional, aquela parte que fala dos livros, dos classificadores eletrônicos. E em normas da corregedoria, sabe aquela parte que fala do processo administrativo também, da sindicância, sabe? Eu ficaria ligado aqui também em normas da corregedoria. Mas o principal assunto seria para mim do processo eletrônico, tá? Isso aqui seria o que eu me ligaria em normas da corregedoria do processo eletrônico, beleza? Isso aqui, do processo eletrônico, tudo bem? Porque a tendência é essa, é os processos serem eletrônicos, tudo bem? Vamos lá. Direito constitucional, sem dúvida, artigo 5º, nacionalidade, direitos sociais, essa parte aí com certeza. O artigo 92 vale muito a pena. O artigo 92 vale muito a pena porque ele é pequeno, tá? Aquela parte que fala lá do Poder Judiciário, esse artigo é muito pequeno. Compensa você ler isso aqui umas 3, 4, 5 vezes, ele é muito pequeno, tá? E o artigo 37 a 41, lê pelo menos uma vez, mas dá ênfase para o artigo 5º, o artigo que fala dos direitos sociais, da nacionalidade, e o artigo 92. E aí do artigo 37 a 41, você lê sim, pelo menos uma vez, com bastante atenção, e fica revisando esses outros que eu citei para você. Como eu falei, é difícil falar para alguém abandonar a matéria, mas não tem o que fazer aqui, né? Direito das pessoas com deficiência. Aí, meu amigo, aqui eu estudaria mesmo, porque vale a pena. Esse material é muito pequeno. Eu tô com rinite, pessoal, a rinite tá atacada. Do direito das pessoas com deficiência é um material muito pequeno, compensa você estudar. É muito pequeno esse material. Direito penal é muito pequeno também, compensa estudar e reestudar várias vezes. Direito penal eu não pularia nada, tá? Mais uma vez eu peço desculpas aqui para a rinite. Matemática eu me preocuparia com razão e proporção, porcentagem, regra de 3, média aritmética e geometria aqui, olha. Matemática. O restante eu não veria, tá? Matemática. Raciocínio lógico, eu não veria, se fosse eu não veria. Verdades e mentiras, princípio da casa dos pombos, também não veria. Pode cair? Pode cair, tô falando que não vai cair, mas eu não veria. Eu estudaria associações lógicas e essa parte aqui, ó. Equivalências e negações, proposições e suas estruturas, lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequências também eu não estudaria. Porque eu erro todas, então eu não estudaria. Não sei você aí. Informática, eu daria atenção para o Windows, o Word, Excel, se fosse no seu caso, mas no meu caso eu já domino essas matérias aqui. No meu caso seriam essas aqui, porque eu já domino essas de cima. Se você é muito fraco nessas matérias de cima aqui, ó, elas caem com certa frequência, com muita frequência. Correio eletrônico talvez caia uma questão, internet e navegação talvez caia uma, duas. Microsoft Teams é possível cair uma e OneDrive outra. Então, se for para você apostar no que mais cai, se preocupa com isso aqui, ó. Até aqui, ó. O restante vai cair sim, uma questão, talvez duas. Mas eu tô falando aqui da possibilidade de você abandonar a matéria, que eu não recomendo, mas que não tem jeito. Você vai ter que abandonar. Tudo bem? Português eu resolveria questões na ordem que elas aparecem no QConcurso. Eu só filtraria o nível de dificuldade, tá? Só isso e nada mais. Português eu resolveria questões aqui no QConcurso, olha. Vou filtrar mais uma vez aqui pelo nível de dificuldade. Olha aqui, ó. Vamos lá, português. Aí aqui, olha, dificuldade. Eu vou colocar dificuldade. Eu vou colocar médio, difícil e muito difícil. E a banca VUNESP. Não resolvidas e a banca VUNESP. Tudo bem? É isso, é assim que eu filtrava. Que eu filtraria, é assim que eu filtraria, tá? Já começou com questão errada aqui, olha. Opa, questão anulada, desculpa, questão anulada. Aí você tem que vir aqui, ó. E no filtro aqui você coloca excluir desatualizadas e excluir anuladas. Então lá já começou com questões anuladas. Então você coloca aqui que dá certo. Vamos lá.
Pronto. Pronto, beleza? Ah, João, mas aqui são questões de 2020. Não, eu sei, sabe o que que é? É porque eu já resolvi as de 2024, já resolvi as de 2023, já resolvi as de 2022, já resolvi as de 2021. Por isso que ali tá 2020, no meu filtro. Mas no seu vai aparecer de acordo com as que você resolveu aí, tá bom? É que eu coloquei ali questões não resolvidas. Então de 2024 até 2021 já resolvi todas. Aí, por isso que aqui apareceu assim, olha, de 2021, tá vendo lá? É porque eu já resolvi as de 2024, 2023, 2022, 2021. Então eu resolveria na ordem que aparece, tá bom? Na minha opinião. E o que mais? Acabou. Pessoal, eu não gosto de recomendar que ninguém abandone a matéria, tá? Mas é isso que eu faria aqui. Tudo bem? Deixo aqui para vocês um grande abraço e boa sorte na prova.